A gente tem hoje, além da Estrela d'Alva, a criação da Gigidan. Rigidão. E pelo pouco que eu entendi do processo de vocês, que eu acompanho dentro do processo de vocês, a Gigidan ela tem dois momentos, né? Tem um momento que ela entra ali no mercado e, cara, será que dá? E para um momento que está começando a ser construído hoje. Como que você enxerga isso tudo? Porque na prática, tudo aquilo que você falou é o que vocês vivem. E a gente muito que encarava a lojinha virtual, a gente até chamava de lojinha virtual, de uma maneira de uma renda extra mesmo, de uma maneira de escoar o nosso mostruário. Então ela entrou engatinhando com o CPF, batendo cabeça, como todo cara que vai entrar agora no marketplace vai enfrentar esses desafios. E nisso foram-se o quê? 3 anos nessa coisa, eu falando, desiste, e perturba. E muitas vezes eu tinha que bancar a loja. Ora, era brigas assim, DRs homéricas. Aí, cara, a gente conheceu uma pessoa, um cara despretensioso, assim, indicação de um outro casal muito, assim, muito maneiro, que a gente gosta muito. E falaram de uma pessoa que é esse cara que vos fala aqui, tal, esse Lincoln. Pô, até eu tô aqui parando, pô, quero conhecer esse cara aí. Aí, cara, falando, não, olha, o garoto, pô, manja, pô, de marketplace, de internet, manja e tal, o garoto, ó, cara, e eu totalmente, assim, honestamente, até então, totalmente descrente dessa coisa de marketplace. Eu só enxergava eu, assim, Como um gasto. pagando boleto. Um gasto. Até porque a Cara, experiência inicial também não tinha sido muito boa, frustrada, né? E aí, cara, bom, então, vamos ouvir esse cara aí. Tivemos o primeiro encontro, fechamos uma parceria, e eu comecei a perceber, e aí que a minha mente mudou para enxergar hoje como eu enxergo a representação e o lojista e tudo isso com as redes, com as plataformas. Eu comecei a enxergar da maneira que hoje eu enxergo correto, que ela não é um concorrente meu, que ela está ali para agregar valor, agregar serviço, que eu tenho inúmeras oportunidades de expor o meu produto como representante, tendo a parceria de uma pessoa como Lincoln junto aos clientes meus, de maneira que eles possam entrar nesse mar novo para eles, navegar nesse mar aí que é as vendas digitais de uma maneira um pouco mais segura. E aí a gente primeiro experimentou, né, os serviços, o suporte, o apoio, e eu comecei a perceber que realmente é bom, que tem chance, que gera crescimento, que, óbvio, demanda trabalho, dedicação, tudo isso, rotina e tal, mas que se você tiver uma direção, um acompanhamento, a tua chance de você ter bom êxito é bem grande. Porque a gente antes nadava nesse mar aí aberto, sem saber. A gente estava nadando, dando braçada, e no mar aberto você se cansa, né? Nadando, você vai se cansar muito mais. Quando você tem um rumo, um norte, uma direção, a gente começou a entender que, opa, a brincadeira é outra. Aí a gente teve um resultado assim nessas vendas de junino que foi extraordinário, que eu não esperava. Honestamente, vou falar, eu não acreditava, não esperava mesmo. Apesar de estar acompanhando já, de fazer a parceria, eu não esperava o resultado que a gente teve. É porque quando se trata de e-commerce, né, a gente estava até conversando aqui sobre uma das frentes que é a parte do social, né? Que, cara, é indispensável hoje. Então, a gente já bateu na questão da indicação, né, que faz parte do Growth também, e estamos batendo agora na parte de mais voltado para multicanalidade. Então, cada canal ele vai ter N situações diferentes. Então, por exemplo, quando você vai falar em marketplace, você vai ter lá Shopee, que vai ter uma dinâmica diferente. E assim, no dia a dia, eu sei que até a própria Mônica tem
alguns insights, cara, muito legal, porque ferramentas que lançaram há pouco mais de um ano que ela já está usando, que eu vi que ajudou. Então não é só aquilo que a gente chega e dentro da nós tem entrega como serviço, é todo aquilo ecossistema que é criado em volta da empresa para que esse crescimento venha. Porque assim, às vezes o cara entra dentro do e-commerce, o e-commerce tem muito isso, né? O produto da prestação de serviço no negócio local tem, mas sente menos, mas o e-commerce é 100% variável. Então a gente vai construindo o ecossistema para que essa variação ela não doa tanto, que a gente tenha os pontos de equilíbrio para a gente não sofrer tanto. E isso é com o tempo, né? Só que muitas das vezes é o que o Marcelo falou, o cara vem com a ideia de que, cara, eu vou virar o jogo, que na pandemia até foi. A pandemia ajudou bastante, muita gente assim. Eu vi que vocês também tiveram um pico de venda dentro desse primeiro processo ali dentro da pandemia, sim. Só que com o passar do tempo o negócio vai profissionalizando. Se a gente não tem ali um acompanhamento de alguma empresa ou alguém que consiga gerenciar todo esse processo, vai patinar. Porque, pô, tu vai montar um time de marketing. O time de marketing, pô, tem o cara lá da estratégia, tem o cara lá do tráfego pago, tem o cara lá da social isso, tem o cara lá do design, tem o cara da edição de vídeo. Então, quando você pega tudo isso separado, o custo acaba sendo menor. Significa que eu não vou ter? Não. Significa que você vai ter, só que você precisa entender os momentos, as nuances, né? Para conseguir ter o resultado que você espera. Dentro disso, a Gigidan nasce. Cara, na concepção da Mônica, né, que é a mãe da Gigidan, né, como que é construída essa marca? Da onde que sai o nome Gigidan? Hoje, o que a Gigidan vende? Tá dentro das mídias sociais? Tá dentro dos marketplaces? Tá dentro da Nós Tem? Como que funciona esse ecossistema da Gigidan? Então, a Gigidan é uma realização de um sonho mesmo, né? Como quando o cara abre uma loja, ele fala, aquilo ali é meu sonho. Você bota sangue, suor e lágrimas ali, né? E a Gigidan o nome dos meus filhos, eu quis homenagear, porque sou mãe de um casal, uma menina e um menino, e é o nome deles, Gigi e Dan, Giovanni e Daniel. E eu quis colocar o nome deles, que eram a razão da minha vida mesmo, né? Com meus filhos, e quis homenageá-los como se fosse uma mãe vendendo para outras mães, né? Outras mães, avós, sim, titias, dindinhas, papais, mais de uma mãe vendendo para outra mãe. E como é que nasceu? Nasceu mesmo nessa de desafogar o mostruário, mas eu entendi que eu não podia vender mostruário só. Você não vive de vender um tamanho de um modelo de uma só, peça. Né? E eu precisava ser encarado como um trabalho mesmo, né? Você precisa comprar, você precisa fotografar, você precisa divulgar a sua marca. E eu ali muito sem saber o que eu estava fazendo, muito por intuição, né? Muito intuitivo, fui ali divulgando da maneira que eu achava que tinha que ser e conseguindo alguns resultados, né? Cada marketplace tem uma linguagem diferente, tem um dinamismo próprio, né? O A fala A, o B não trabalha que nem o A, são alíquotas diferentes. E é uma DRE que, meu Deus do céu, cara, fica difícil de ter essa demonstração. Eles se encaram como concorrentes e você depende dali, porque são duas lojas diferentes, né? Como se você abrisse uma loja no centro e outra numa loja de bairro, né? Mas cada um tem uma linguagem, você precisa acertar ali a linguagem de cada um, falar com todos eles. E eu fui muito intuitivamente, né? E aí chegou a entrada do link que deu um rumo pra gente, né? Mostrou, deu uma direção, né? A gente estava falando aqui no bastidor o que é o social media e eu estava falando, olha, eu gosto muito de falar, mas precisa de alguém me dirigir, né? Precisa de alguém me dirigir. Aí o Lincoln entrou. No início você fica muito receoso, né? Cara, o cara vai entrar na minha loja, ele vai mandar na minha loja. Você fica com muito receio. Você entregar a direção da sua loja para alguém, realmente é desafiador você encarar isso dali, mas de repente você vê que aquilo ali que ele está falando para você é exatamente o que falta
para a tua loja deslanchar. Então, ele não é um inimigo, ele não vai mandar na sua loja, mas ele vai ajudar a sua loja a crescer. Então, ele vai te dar uma direção, ele vai falar o que está faltando, às vezes vai doer ele falar o que você tem que fazer que você não estava fazendo, mas ele vai te dar a direção e aquilo ali que você for ajustando junto com ele, você vai ter insight, ele vai falar, você vai falar e vão chegar no denominador comum e aí vai fazer a tua loja crescer. Esse processo, ele é fundamental. Então, hoje quando você pensa, por exemplo, no serviço que vocês têm hoje dentro da Nós Tem, ele é aberto apenas para indicação. Ele não existe nem uma prospecção externa. Ele é feito e planejado dessa maneira. Em algum momento ele vai estar posicionado dentro da Nós Tem também. Mas quando você tem os profissionais adequados em cada área, fica muito mais fácil de escalar. Porque por mais que a gente pense no crescimento através da indicação, que é, vamos dizer que seja um novo fundo de funil, o processo de aquisição de novos clientes, o que vai alavancar ainda é o tráfego pago. Então, além do tráfego pago, eu também tenho que fazer um trabalho muito bem feito de tráfego orgânico, porque senão eu cada dia pago mais caro dentro das minhas mídias. Então, se eu não tenho esse ecossistema conversando bem sincronizado, a gente acaba patinando. Isso para qualquer lojista que pode estar vendo, né? E o e-commerce, ele tem uma peculiaridade, eu acho que é essa a palavra certa, né? O e-commerce, o cara que entra dentro do e-commerce, a loja que entra dentro do e-commerce, ela tem que entender as nuances de mercado, tanto das mídias sociais, quanto do e-commerce. E vocês sofrem isso na pele e sabem que é um desafio. Eu vim de uma operação, vamos dizer assim, como CLT, né, nesse processo de transição que o Marcelo falou, eu tive a oportunidade de encabeçar 2 operações como CLT. E, cara, como que faz a diferença na escala você ter uma equipe? Então, por mais que você tenha ali um tático, que é basicamente aquilo que a Nós Tem acaba vendendo, né, para cada um dos clientes, você também precisa ter internamente um social media, você precisa ter um gestor de tráfego. Essa semana eu conversei com um gestor de tráfego que operou dentro de uma empresa que a gente também prestava serviço. Então, dentro aqui dos bastidores, a gente já conversou com uma social media que opera dentro daquilo que a gente tem de ecossistema também. Então, além disso, ainda tem o processo de designer. Além disso, ainda tem o videomaker, que a gente também já consegue encontrar dentro da Nós Tem. Então, a gente vai entender que o e-commerce como um todo, ele é um simples complexo. Não, tem uma multifuncionalidade por trás. Cara, que palavra bonita, hein, Marcelo? Vou até beber uma água aqui agora, cara. Tem uma multifuncionalidade que sozinho você não vai conseguir ter essa expertise, não adianta. Eu acho que você não vai nem entender a importância, nem saber que aquilo ali vai te ajudar. Porque não é só apertar o botão, é qual é a velocidade que eu aperto o botão. Assim, a ideia, acho que quando a Mônica começou a expor aqui, e eu não tinha percebido isso, ela começou de uma maneira boa, que é da perspectiva dela como mãe, oferecer os produtos da Gigi Dan para quem é mãe. Então ela conversa com esse universo muito bem. Diretamente, né? Ela sabe muito bem a necessidade da mãe, que quer, no caso da Gigi Dan, por exemplo, fantasia? Vai fazer primeiro o aniversário daquela criança, que é uma princesa. Então ela quer registrar aquele momento que é único, que é especialíssimo. E tem mãe que tem um aniversário, mas tem aquela, né, que vai tirar aquela foto, que aquela foto vai ficar... Vai ficar guardada. Vai ficar guardada. Então é um momento único. Verdade. E ela conseguiu perceber essa mágica que esse tem, mercado. Cara, porque não adianta, cara. Não adianta. Um ano do primeiro filho é um ano. 2 anos é... Aí vem o segundo, é diferente do primeiro. São muitas emoções ali. E que apesar da ideia que ela começou com a lojinha, era legal, ela percebeu um nicho, ela percebeu a persona, ela sozinha não conseguia chegar.